Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso curso de Língua Portuguesa para concursos vestibulares e Enem. Nessa segunda aula, nós vamos ver a classificação dos fonemas, ou seja, vamos estudar os diversos tipos de sons que compõem o sistema fonético fonológico da língua portuguesa, certo? E vamos começar então já vendo aí o primeiro tipo desses sons, que são as vogais. Vogais são sons produzidos sem obstáculo à passagem de ar, né, do aparelho fonador, ou seja, as vogais são sons produzidos com o ar saindo dos pulmões até a boca sem nenhum tipo de interrupção. É por isso que as vogais podem ser pronunciadas em isolado, ok? Podendo elas sozinhas constituírem uma sílaba. Reparem que aqui eu estou falando, pessoal, das vogais sons. Não vamos confundir com as vogais letras. E aí eu já lembro vocês da nossa regra de ouro da fonética e fonologia. Jamais confunda som e letra, fonema com letra. Com isso na cabeça fica fácil de entender que eu estou falando aqui dos sons vogais, certo? Aqueles sons que são produzidos sem interrupção a passagem da corrente de ar. Esses sons vogais podem ser orais, que são aqueles sons em que o ar sai todo pela boca, e aí você tem capa, bola, carro, pele, chuchu e pipa, por exemplo, que formam os sons orais, e temos os sons nasais, que são aqueles que vão ser produzidos com o ar saindo ligeiramente pelas fossas nasais, ou seja, pelos nossos narizes, como em campo, irmã, cinto, bumbo, pente, bomba e etc. Ok? Uma maneira facinha aí de a gente reconhecer a diferença entre sons orais e sons nasais é alternar a pronúncia de palavras como capo e campo. Repare a diferença aí no som representado pela letra A, aqui em capo, e o som representado pelas letras AM aqui em campo. Você tem a, a, e esse o som sai um pouquinho ali pelas suas fossas nasais. O mesmo acontece com seta e senta, lida e linda, boba e bomba, mudo e mundo. E aí a gente tem os dois tipos de vogais, as vogais orais e as vogais nasais. Na língua portuguesa, existem 5 vogais letras, como eu falei, existem 5 letras que representam sons vocálicos. São as minúsculas aqui e as maiúsculas aqui. Mas o total de sons vocálicos em português é em número de 12, certo? Você tem 12 fonemas orais, certo? Que são o A, o E, o E, o I, o O e o U, e tem os sons nasais, an, en, in, on, ok? Para representar esses 12 fonemas, nós usamos, além dos caracteres fonéticos aqui entre barras, essas vogais letras aqui, mas não podem confundir jamais os 12 sons vocálicos, fonemas vogais, com as 5 letras vogais que representam esses sons na escrita. Fiquem de olhos vivos, bem ligados nesse aspecto. Já o outro tipo de fonema existente em português são as consoantes. Consoantes são sons produzidos com obstáculo à passagem à corrente de ar. Ou seja, as consoantes têm o som entre o pulmão e a boca barrado, né, interrompido em algum momento dessa trajetória. Pode ser na boca, nos lábios, certo? Com a língua, de várias formas. As consoantes não podem jamais, em português, constituírem ela mesma uma sílaba, porque elas só podem ser pronunciadas juntos com uma vogal. E é por isso que elas têm esse nome, de consoantes. Elas consoam, soam juntos. Nesse caso, vão soar juntas de uma vogal. Em português, existem esses sons consonantais que estão listados aí abaixo. Nós temos o som B, de bato e cabo, o S, de cedo e cento, o D, de dado ou dizer, o F, de faca e bife, o G, de gato e gangue, o J, de jato e tigela, o Q, de casa ou quilo, o L, de lata e tela, o LH, de ilha e palha, o M, de machado e tema, o N,
de nata e cinema, o nhã de ninho e farinha, o pã de pato e capo, o rã de caro e farol, o rã de carro e roupa, o T de tapa ou peteca, o vã de vaca e levar, o xã de cheiro e xícara e o zã de zebra, azar e mesa. Fiquem de olho aqui, gente, nos fonemas que podem ser representados por mais de uma letra. Reparem que os fonemas J, aqui ele pode ser representado pelo J ou pelo G, certo? Da mesma forma, o C pode ser pelo C ou pelo dígrafo QU. Aqui nós vamos estudar dígrafo na nossa próxima aula, ok? Olho também aqui, ó, no lh de ilha e palha, também representados por dígrafos, certo? Nhã de ninho, farinha, ok? O dígrafo NH aqui representa um único fonema, certo? Fiquem de olho nos fonemas que podem ser representados por mais de uma letra, lá como o S em cedo e cento, ok? O próprio X, que pode ser pelo CH e pelo X, como em cheiro e xícara, certo? O Z de zebra, né, que pode ser pelo Z ou pelo S. Fiquem bem atentos a essas correlações entre sons e letras. Fiquem de olho em que som está sendo representado por uma letra numa determinada palavra, certo? Com isso em mente, não vai ser difícil matar as questões de fonética e fonologia nos exames Brasil afora. Prosseguindo na aula, nós temos essa dica aí, ó lá. Preste atenção na correta forma de transcrever foneticamente as palavras, para não se confundir nem na contagem de fonemas e letras, que é o aspecto mais cobrado de fonética e fonologia nos concursos, nem no som que está sendo representado. Muitas vezes as questões fazem perguntas do tipo: que som está sendo representado por tal letra, né? E aí você tem que conhecer, né, estudando aqui a tabelinha consonantal e também a tabelinha das vogais, qual som está sendo representado naquele momento. Esse é o grande barato aí nas questões envolvendo fonética e fonologia. Okay? Existe um terceiro tipo de fonema, que são as semivogais. Semivogais são fonemas vogais, porque elas são produzidas como vogais, ou seja, sem obstáculo à passagem à corrente de ar. Mas tem função de consoante, porque elas aparecem acompanhando uma vogal nas sílabas. Ok? Isso faz com que elas sejam pronunciadas de forma mais fraca e com menor intensidade. Ok? Então, em português, existem duas semivogais. Existe a semivogal I, como em cai, está aqui uma semivogal, certo? Uruguai, né? Está aqui, ó, semivogal. E mãe, está aqui, ó, outra semivogal. Qual é a dica aqui, pessoal? Repare que as semivogais vão estar sempre acompanhando uma vogal na mesma sílaba. Elas jamais vão construir uma sílaba sozinha. E muitas vezes está sendo representado por letras diferentes. Repare que aqui eu tenho o som I, representado pelo I aqui, mas aqui ele está representado pela letra E, certo? Você tem mãe, né? Pronuncia isso aqui como um I nasal. E está acompanhando uma vogal nasal na mesma sílaba. Por isso que vai ser uma semivogal. A outra semivogal é o som U, que aparece em mal, por exemplo, em igual, por exemplo, e em mão, por exemplo. Mais uma vez, fiquem de olho para a representação gráfica dessa semivogal. Ela pode ser representada pela letra U, pela letra L, pela letra O. O importante é memorizar o som semivogal. É o som I e U. Portanto, sempre que vocês tiverem um som I e um som U acompanhando uma vogal na mesma sílaba, podem ter certeza que vocês estão diante de um quadro de semivogal. Ok? Então, temos mais essa dica. Repare que na transcrição das semivogais, nem sempre uma vogal letra representa um som vocálico. Ela pode representar também uma semivogal. Veja aqui, então, que onde eu grifei aqui em amarelinho, eu tenho uma vogal letra, mas está representando um som semivogal. E eu posso ter uma letra consoante, ó, como é o caso aqui do L, ok? Representando um som semivocálico. Ok? Então, olho vivo nisso daí, para não confundir também nas questões de fonética e fonologia que caírem nas provas de concursos e exames Brasil afora.
E assim a gente encerra essa nossa segunda aula, pessoal. Vimos que em português existem 3 tipos de sons: vogais, consoantes e semivogais. E que existem letras para representá-los, mas que não podem se confundir com eles. Uma coisa, portanto, são as vogais e consoantes letras. Outras são os sons que elas podem representar, que podem ser sons vocálicos, consonantais ou semivocálicos. A nossa recomendação é que agora você acompanhe as nossas questões comentadas, né, que vão mostrar como esse tópico é cobrado nos principais exames, bem como fazer os exercícios que nós vamos disponibilizar aqui na plataforma, ok? Caso de dúvida, já sabem a quem recorrer. Podem postar aqui e estaremos felizes em ajudar vocês, certo? Espero vocês na nossa terceira aula, pessoal. Um abração e até lá.